Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Esse é o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui num novo cenário, com uma nova temática, agora estudando sobre o Espírito Santo, com vários convidados que vieram de vários estados do Brasil. E é claro que você não podia ficar de fora da nossa classe de estudos. Então, seja muito bem-vindo. Que bom saber que você a cada semana tem reservado uma hora para a gente parar e estudar a respeito do Espírito Santo. Já vimos aqui vários temas do Espírito Santo. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre esse importante tema. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e se juntar a nós. Quero aproveitar e dizer para você que nós temos um presente. Qual é o presente que eu tenho para você aqui? É um lindo estudo bíblico a respeito do Espírito Santo, o tema que estamos estudando aqui. Esse curso bíblico é inteiramente gratuito, você pode solicitá-lo agora. Pastor, eu não vou pagar nada por isso? Não vai pagar nada por isso, basta você entrar em contato com a Novo Tempo. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Vai aparecer o número para você aqui. Pega o seu celular, abre o WhatsApp, cadastra o nosso número aí e aí você manda uma mensagem. Eu quero a revista Espírito Santo. Aí nós vamos mandar essa revista para a sua casa, tá bem? Manda o seu pedido pelo WhatsApp. Se você está navegando nas redes sociais, na internet, acesse a biblia.com.br e lá você pode também pedir a sua revista. Se você quiser telefonar para a gente, você liga em horário comercial e o nosso número é 0 operadora 12 2127 3121, tá bem? 0 operadora 12 2127 3121. Eu vou mostrar aqui a revista, esse lindo presente para você. Olha aqui, esse presente chega na sua casa pelos correios sem você pagar nada. Sabe por quê? Porque nós temos os Anjos da Esperança. E esses Anjos da Esperança fazem suas doações para cá, para Novo Tempo, para a gente mandar estudos de graça, criar novos programas, novos cenários, como você está vendo. Você que é anjo, muito obrigado, viu, pela sua parceria, tá bem? E aí, já estão prontos aqui? Você já pegou a sua Bíblia? Então venha comigo. Nós vamos agora estudar mais um tópico a respeito do Espírito Santo. A cada semana, um novo aprendizado. Hoje nós vamos estudar sobre a personalidade do Espírito Santo. No primeiro programa dessa temporada, vimos que o Espírito Santo é Deus. Hoje, vamos aprofundar um pouco esse conhecimento e entender a pessoa divina do Espírito Santo. Mas a gente tem um bom hábito aqui, né? Nós estudarmos a respeito de Deus é pisarmos em terreno sagrado. E é por isso que ao abrirmos a palavra de Deus mais uma vez, nós queremos convidar você para orar. E todos que estão aqui comigo também. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que temos de podermos abrir a Tua Palavra e estudá-la mais uma vez. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ilumine agora e que nós possamos compreender a Tua voz a nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo a respeito do Espírito Santo. Estão lembrados do nosso estudo de semana passada? Os 7 símbolos do Espírito Santo? Olha, muitos só conseguem imaginar o Espírito Santo como um ser impessoal, como uma influência. E talvez porque a Bíblia apresenta símbolos impessoais para o Espírito Santo. Então as pessoas associam o Espírito Santo ao simbolismo e acham que ele não é um ser pessoal. Mas eu expliquei semana passada que o simbolismo ele tem a função de revelar algo a mais do Espírito e não dizer que ele é uma influência, que ele é impessoal, certo? Mas hoje vamos compreender melhor que a Bíblia apresenta evidências de que o Espírito Santo é uma personalidade. Aí vem a pergunta para vocês. O que é uma personalidade? O que eu posso definir como uma pessoa, por exemplo? Bom, para que haja uma personalidade, nós precisamos de alguns elementos. Eu vou separar 3 aqui. Nós temos que ter inteligência, vontade e sentimentos. Então, uma personalidade é alguém que tenha inteligência,
alguém que tenha vontade, que exerça livre-arbítrio e que tenha sentimentos. É isso que define. Agora, vamos olhar para a Bíblia e descobrir o seguinte: esses característicos de uma personalidade estão atribuídos ao Espírito Santo? O Espírito Santo os possui? Porque se o Espírito Santo tiver inteligência, tiver vontade, tiver sentimentos, ele pode ser definido como uma personalidade. Então vamos olhar aqui um primeiro texto da Palavra de Deus. Em João 14, 26, nós encontramos um texto explicativo a respeito do Espírito Santo. Está no contexto da promessa, né, que Jesus fez de enviar o Espírito. Jonas, você pode partilhar conosco esse texto? Leia, por gentileza. Sim, João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí, Cristo disse que o Consolador, a palavra aqui no grego é paráclitos, significa literalmente aquele que está ao lado para ajudar. Algumas versões bíblicas trazem a palavra confortador. Este é o papel do Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, aquele que está ao lado para ajudar. Essa é a ideia de paráclitos. Paráclitos é um termo aplicado apenas ao Espírito Santo e a Cristo na Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, assim como Cristo é Deus. Interessante que ele vai enviar, e quando o Espírito viesse, qual seria a ação dele? Ele vos ensinará todas as coisas. Ele ensina. E ele também faz lembrar, disse Jesus. Vos fará lembrar o que eu tenho dito para vocês. Agora, se o Espírito Santo é aquele que ensina, ele tem uma função pedagógica. Ele é o professor. Você já pensou? O Espírito Santo é o nosso professor? Como professor, ele é aquele que dá o livro-texto, que é a Bíblia, que nós já vimos aqui que é uma obra dele. Foi o Espírito quem produziu a Bíblia, quem selecionou os profetas, quem revelou aos profetas, quem inspirou os profetas, quem acompanhou, supervisionou a Escritura, quem preservou o texto sagrado e quem ilumina a mente do leitor. Ou seja, é uma obra toda do Espírito Santo. Quando esse nome foi escolhido para esta temporada, Espírito Santo, Deus dos bastidores, a gente às vezes não para pensar nessas coisas, né? Mas a gente diz, a Bíblia é uma obra de inspiração do Espírito Santo. Não é só de inspiração. Ele é o Deus que atua nos bastidores. Às vezes nós não temos consciência, mas a Bíblia é um produto do Espírito. Porque, primeiro, ele selecionou os homens que iriam escrever. Depois ele trouxe a revelação, ele apresentou verdades, ele apresentou conteúdo, ele deu visões, sonhos. Depois ele inspirou os profetas a escrever. Depois ele supervisionou essa escrita para que eles escrevessem de acordo com a revelação. Depois ele agora acompanha o processo de preservação. Ele vai preservando os textos sagrados para que eles não se perdessem com o tempo. E hoje ele atua na mente para entender o livro que ele escreveu. Não é o Deus que atua por detrás, nos bastidores? E ele é o professor. Então, todas as vezes que a gente pega a Bíblia para estudar, a gente tem que orar é o quê? Para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e que ele nos ensine, porque ele é o professor. Você entendeu? Que papel lindo tem o Espírito? Então, para que o Espírito seja o professor, então ele precisa possuir a inteligência, que é um atributo de uma pessoa, de uma personalidade. Como que o Espírito Santo será professor se ele não for inteligente? Aqui eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por uma sala de aula, né? E quais as pessoas que a gente respeita, admira? Os professores. E a gente fica assim, mas como que esse homem, como que essa mulher sabem tanto, né? Porque para ser professor, para ensinar, a pessoa tem a inteligência. Se a Bíblia diz, se Cristo diz, como você agora leu, Jonas, que o Espírito Santo é o professor, é porque ele tem inteligência. Certo?
Qual é o segundo atributo que nós temos em uma personalidade? Vontade. Uma personalidade tem que ter vontade. Será que a Bíblia mostra que o Espírito Santo tem vontade? Mariana, nos ajuda por gentileza então aí. Atos 16, versos 6 e 7. E percorrendo a região frígido-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu gosto desse texto, viu? Aqui está falando sobre os apóstolos, né? Entre eles Paulo, e eles querendo pregar o evangelho. E eles disseram, olha, vamos nós então agora lá para a região da Mísia, depois nós vamos ir para Bitínia. O Espírito Santo, não, vocês não vão. Não vão porque não é hora de ir para lá. Eu tenho outros planos para vocês. Isso denota o quê? Que o Espírito tem vontade. Ele age nos homens colocando a sua vontade. Então está claro que o Espírito Santo estava conduzindo o ministério apostólico. Eles não faziam aquilo que eles queriam. Eles não iam onde achavam que deviam ir. Era o Espírito quem os conduzia. Eu não coloquei aqui, mas se você for para Atos capítulo 8, você vai ter um evento em que o Espírito Santo conduz a Filipe para encontrar o eunuco. Lembra dessa história? Aí Filipe encontra o eunuco, prega para ele estava lendo Isaías, né? Ele prega para ele, o eunuco se converte, ele batiza o eunuco. Depois o Espírito Santo pega Filipe e leva para outra cidade. Fala, vamos para outra cidade agora, continuar o trabalho. Você percebe que o Espírito Santo tem vontade? E vontade é uma característica de uma personalidade. Então o Espírito Santo não é uma influência, não é uma força ativa, é uma personalidade. Mas ainda nos falta um elemento ainda da personalidade. Qual é? Sentimento. Uma pessoa tem sentimentos. Nós somos seres físicos, mentais, emocionais. O que a Bíblia fala a respeito de sentimentos com relação ao Espírito Santo? Leandro, Efésios capítulo 4, verso 30, por gentileza, leia para a gente. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos de Éfeso, a carta é para os Efésios, né? Irmãos de Éfeso, vocês não entristeçam o Espírito Santo. Espera aí. Então o Espírito Santo pode sentir tristeza? Pode. Ele pode ser entristecido. E quando é que o Espírito Santo se entristece? Quando nós rejeitamos a influência dele, quando nós rejeitamos seus ensinos, quando nós rejeitamos seus conselhos. E esta rejeição ao Espírito Santo pode chegar a um ponto irreversível. Você conhece um personagem na Bíblia que chegou a esse ponto irreversível? Eu lembro pelo menos de 2 agora. Judas é um deles. Chegou a um ponto irreversível. E o outro? O próprio rei Saul. Lembra de Saul? A Bíblia diz que o Espírito o deixou. Por que o Espírito deixou Saul? Porque o Espírito insistiu tanto com Saul e ele rejeitou tanto que chegou um momento que o Espírito não atuava mais. Ele entristeceu o Espírito. Jesus fez uma advertência e disse assim, olha, vocês se falarem contra o Filho, vocês serão perdoados. Mas quem falar contra o Espírito, não será perdoado. Então, existe na Bíblia o que nós chamamos de o pecado contra o Espírito Santo. Esse é um tema que a gente vai estudar aqui também. Então, você pode esperar que nas próximas semanas nós vamos estudar aqui também sobre o pecado contra o Espírito Santo. E você vai entender o que é entristecer o Espírito definitivamente. Quem faz isso, comete o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão. Pastor, que pecado é esse? Espera aí, nós vamos chegar lá. Você vai entender nas próximas semanas. Vamos por passos, ok? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele também pode ser entristecido. Então, esses atributos, inteligência, vontade, emoção, que nós lemos aqui, esses atributos indicam que o Espírito Santo não é uma influência
ou uma força ativa. Mas ele é o quê? Ele é uma pessoa divina. E uma das maiores provas que o Espírito é essa pessoa divina é que ele conduz a vida, a nossa vida. Ele dirige a nossa história. O fato de vocês estarem aqui, você acha que isso é fruto do acaso? Não. É o Espírito de Deus dirigindo a vida de vocês. Nós tivemos centenas de inscrições no nosso site. Vocês estão aqui porque o Espírito está dirigindo as coisas. Não existe nada de providência, ou não existe nada de acaso, existe providência. É Deus providenciando para que as coisas aconteçam assim. Sim, Adriana? Tenho uma dúvida, pastor, referente, o senhor mencionou quando a gente entristece o Espírito Santo. Como é que a gente sabe ou percebe que ele não vai mais interceder por nós? Quando nós pecamos, o arrependimento é obra do Espírito Santo. Ninguém se arrepende senão por obra do Espírito Santo. Quando é que uma pessoa sabe que o Espírito a deixou? Se você não é mais tocado pelo Espírito. Se nada mais faz diferença para você. É um momento muito difícil da pessoa chegar. E na Bíblia nós temos poucos exemplos de alguém que foi tão fundo assim no pecado. Eu mencionei o caso de Judas, o caso de Saul, e eu não lembro outro personagem assim. Mas é a pessoa insistir tanto no erro, tantas vezes, e rejeitar a voz, o convite de arrependimento, que chega a um ponto, não é que o Espírito não queira mais salvar, é que a pessoa se coloca fora do alcance do Espírito. Pela sua rejeição insistente, você se coloca fora de alcance do Espírito Santo. Aí a pessoa não tem como mais se arrepender. Porque se o Espírito não atua, não há mais como ter arrependimento. Ele pode se afastar. A gente pode perder a salvação. A gente clamar a ele, a gente não sentir mais a presença do Espírito Santo e perder a salvação ainda. A pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela perdeu a sua salvação. Mas enquanto há no coração o desejo, o clamor, a necessidade de salvação, isso tudo são provas de que o Espírito Santo está atuando. Isso pode acontecer ainda nós em vida, né? É em vida. Pecado contra o Espírito Santo acontece enquanto a pessoa está em vida. Ele só pode ser cometido em vida, certo? Sim. Mas se a pessoa tem insights, tem desejo, se ela ouve a voz do Espírito, se ela sente o toque, se um momento ou outro ela é tocada pelo Espírito, se ela tem desejo de mudança, de arrependimento, tudo são evidências de que o Espírito está atuando, de que a pessoa não cometeu esse pecado. Mas nós vamos ter um programa onde nós vamos detalhar mais a respeito disso. Jonas. Pastor, sabemos que quando a gente peca, o Espírito Santo se entristece e muitas vezes ele se retira. Mas, não sei se o senhor concorda, que a misericórdia de Deus continua sobre nós? Não é que ele se retira, né? O Espírito vai estar sempre presente. A misericórdia está sempre disponível. E ela se renova todo dia, né? Sim. A Bíblia diz que a cada manhã ela se renova. Então, enquanto houver vida, há esperança, há misericórdia. Agora, a pessoa não pode flertar com o pecado. Porque se a pessoa insiste naquilo que ele sabe ser errado, ele pode passar por um ponto onde a graça não mais o alcance. Entendido. Certo? Leandro? Pastor, sobre o rei Salomão, né, que substituiu o rei Davi, tanto que pelas obras que Davi fez, ele não poderia construir o templo, então Deus mandou Salomão construir. Porém, também, ele teve a sabedoria de Deus. Mas se ele era um rei tão sábio, como ele construiu palácios e matou crianças de oferenda para outras crenças? Onde está essa sabedoria que se diz tão sábio e ela era de Deus? Você vai ter uma das provas de que a Bíblia é um livro de Deus, é que ela não maqueia, né? Nenhum personagem. Ela não pinta o herói ideal. Ela apresenta o homem com todas as suas falhas. Veja, o livro de Atos vai descrever Davi como um homem segundo o coração de Deus.
Mas esse homem segundo o coração de Deus é o mesmo que mandou Urias para a batalha, que adulterou com a mulher dele posteriormente. Salomão, um homem que recebeu sabedoria dos céus, mas o mesmo que depois tinha lá 1000 mulheres e concubinas. Isto é a realidade da humanidade. O homem que se aproxima e se afasta de Deus. Na realidade, a história dos reis é um retrato da história da nação de Israel. E quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que a história de Israel é o quê? Cheia de altos e baixos. Em algum momento o povo está lá, em contrição com Deus, uma reforma como veio no rei Josias. Você tem uma reforma espiritual, todo mundo vai buscar a lei do Senhor, todo mundo se aproxima de Deus. Outros momentos, está lá, o povo envolvido no paganismo, nos costumes, Salomão contraindo matrimônio com princesas pagãs, envolvido na idolatria. É a história dos altos e baixos. Essa é a realidade do homem. Agora, Deus é tão misericordioso que Ele atuava na vida desses homens. Mas a gente conhece a história deles, mas a nossa história também não é parecida. A gente também não tem altos e baixos na vida espiritual. Todos nós não passamos por lutas e dificuldades. A gente às vezes não está perto de Deus em contrição. Em outros momentos, a gente está fazendo coisa que a gente sabe que é errado. Não é a realidade tua isso? A nossa vida também não é assim, cheia de altos e baixos? É por isso que a palavra de Deus diz que esses homens que ficaram para nós como exemplos, eles eram sujeitos ao pecado como todos nós somos. Mas a despeito desses altos e baixos, eles foram pessoas que se agarraram ao Senhor, que a despeito do pecado se voltavam para Deus. E esta é a grande lição que a palavra quer nos ensinar. É o filho pródigo que volta para casa. É a ovelha perdida que é encontrada. É a dracma que é achada. Vagueou longe, mas voltou. Voltou porque a graça o atraiu. Essa é a nossa história. E quem é que faz, quem nos leva a esse caminho de volta? É o Espírito. É o Espírito. Vocês percebem quão essencial é aprendermos sobre o Espírito Santo? Porque tudo na religião cristã, tudo na vida cristã, gira em torno desse epicentro, o Espírito Santo. Ele atuando. Já vimos aqui, na produção da Bíblia, já vimos que Ele é Deus, que Ele tem uma personalidade. E vamos ver muito mais ainda. Mas o epicentro desta obra de salvação é o Espírito Santo. Para Ele se converge em todas as coisas. Mas a gente ouve falar de Cristo, e isso está certo. Por quê? Porque a missão do Espírito é glorificar a Cristo. Ele é o Cristo que morreu na cruz por nós. Mas o Deus que atua nos bastidores é o Deus Espírito, que nos conduz a Cristo, que opera em nós o querer e o efetuar. Por isso é bom compreendermos mais desse Espírito. Assim podemos entender que o Espírito é uma pessoa divina. Vamos ver mais sobre essa questão da personalidade do Espírito Santo numa promessa feita por Jesus aos discípulos pouco antes de voltar aos céus. Em João capítulo 14, versos 1 a 3, Jesus falou assim, olha, eu vou para a casa de meu Pai. E quando eu for, eu vou preparar lugar e voltarei para vos receber para mim mesmo, tá bom? Eu vou, mas eu vou voltar. Agora, Miriam, no verso 16, o que Jesus promete para nós em João 14, 16? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus falou assim, eu vou preparar lugar, vou voltar e vou levar vocês. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Esse outro vai estar para sempre convosco. Não é bonito isso? Por quanto tempo o Espírito Santo estaria com os discípulos? Sempre, para sempre. Nós já vimos aqui, na primeira semana de estudos dessa nova temporada, as palavras gregas para outro, alós e héteros. E vimos aqui que alós é um outro da mesma espécie, igualzinho, e que héteros é um outro mais diferente. Por exemplo, você pode ter 2 carros, 2 TVs,
mas elas podem ser de marcas diferentes, tamanhos diferentes, formatos diferentes. É um outro carro, é uma outra TV, mas é um outro diferente. Agora, você tem aqui, por exemplo, essas duas bancadas, né? Suponhamos que essas madeiras vieram da mesma árvore. Elas têm o mesmo tamanho, a mesma coloração, vieram da mesma árvore, a mesma resistência. São duas, mas são iguais. O grego usaria a palavra allos para descrever isso. Então, quando Jesus falou assim, eu vou enviar um outro Consolador, não era um outro diferente dele, era um outro igual. Tudo que Jesus é, o Espírito é. Isso nos leva à seguinte conclusão: o Espírito Santo é o substituto de Cristo. Essa palavra é forte, né? Substituto? É. Ele substitui a Cristo. Alguém para substituir a Cristo tinha que ser alguém à altura de Cristo. Então, a influência, algo impessoal, uma mera energia, não poderia substituir a Cristo, porque Ele é Deus. Então, só Deus poderia substituir Deus. Então, o Espírito é o substituto de Cristo. E se Ele é o substituto de Cristo, quer dizer que assim como Cristo tinha inteligência, vontade e emoção, o que tornava Ele uma pessoa, o Espírito Santo também tem inteligência, vontade, emoção e é uma pessoa. Porque Ele é o substituto de Cristo. E Jesus não poderia ser substituído senão por um outro Deus, o Deus Espírito. É fácil entender tudo isso? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas deixa eu perguntar para você uma coisa. Nós estamos aqui num estúdio totalmente iluminado. A gente convive com luz o dia inteiro. A gente não entende os mistérios da luz. Você sai para caminhar ao ar livre e você é tocado pelo vento. Nós não entendemos ainda todos os mistérios do vento. Então, eu não preciso entender completamente uma coisa para aceitar. É por isso que eu entendo que pela fé e pelas evidências bíblicas, a gente aceita que o Espírito Santo é uma pessoa, distinta do Pai e distinta do Filho. Mas é Deus, como Deus o Pai e como Deus o Filho. Bom, não sai daí. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já para darmos continuidade a esse importante tema sobre a personalidade do Espírito Santo. Por que, pastor Arilton? Porque se a criança não escolheu o pecado, ela não pode ser condenada. Eu não falei que seria rapidinho, já estamos de volta com o Bíblia Fácil, nessa nova temporada a respeito do Deus Espírito Santo, o Deus que atua nos bastidores. Que bom ter a sua companhia e a gente quer dar um presente para você, que é esta revista aqui, ó. Espírito Santo, Deus dos bastidores. Essa revista, eu vou mostrar aqui para você, ela contém todos os temas que estamos estudando aqui. São 15 temas a respeito do Espírito Santo. E nós escrevemos essa revista com muito carinho para você, com um único objetivo. Qual é? Que você se torne uma pessoa mais íntima do Espírito Santo. Que o Espírito conduza a sua vida em todos os aspectos e que Ele complete em seu coração, em sua vida, a obra que um dia Ele começou. Quer pedir para a gente a revista? É gratuita. Você pode pedir agora pelo telefone. Não, o telefone é horário comercial, né? 0 operadora 12 21 27 3121. Horário comercial você pode ligar, tá? 0 operadora 12 21 27 3121. Agora você pode pedir pelo site. O site é biblia.com.br. Nesse site você vai ver vários estudos. Clica na revista Espírito Santo. Você pode fazer download dela, do PDF da revista. Você pode fazer o curso online
quem fizer a opção pelo curso online vai assistir a 15 videoaulas que eu gravei sobre os temas da revista, tá? E você pode pedir ela impressa. Aí você põe lá o seu endereço postal e a gente manda para a sua casa. Se você quiser pedir pelo WhatsApp, você pode. Vai aparecer aqui o número na nossa tela do WhatsApp. Você manda para esse número a seguinte mensagem: quero a revista Espírito Santo. Aí você vai receber um link para você colocar o seu endereço e fazer o seu cadastro, tá bem? Você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo para você, graças ao apoio dos Anjos da Esperança, como eu sempre digo, viu? Se você é Anjo da Esperança, muito obrigado, viu? Pelo seu apoio e parceria. Você tem abençoado a Novo Tempo e o nosso ministério, ok? Vamos de volta então com os estudos. Antes tínhamos uma pergunta aqui, né? Da Adriana. Por gentileza, Adriana. Se o Espírito Santo e os anjos, eles trabalham juntos, se eles têm algum propósito, os dois juntos, ou qual é a função dos anjos aqui na Terra? Você está perguntando se o Espírito Santo e os anjos trabalham juntos, é isso? Olha aqui o livro de Hebreus. Você vai encontrar aqui em Hebreus uma resposta à sua pergunta, bem no inicinho de Hebreus. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. O livro de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores que atuam em favor da salvação ou do homem, daqueles que hão de herdar a salvação. Está logo no início de Hebreus, talvez eu não ache aqui o verso nesse exato momento, mas Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores e eles atuam em perfeita harmonia. Achou aí? Verso 7. Ok, ainda quantos aos anjos diz aquele que aos seus anjos faz ventos e os seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o trono, ó Deus, é teu para sempre. Então, aqui o autor de Hebreus vai começar a falar a respeito da obra do Espírito Santo. E vai dizer de que eles são espíritos, é o verso 14. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos ministradores que foram enviados por Deus para aqueles que vão herdar a salvação. A função dos anjos é essa função. Eles ajudam aqueles que acreditam em Cristo, que creem. Agora, o Espírito Santo é o Deus que coordena a obra dos anjos. Então, nós temos que entender que a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, criou os anjos, e os anjos são os espíritos ministradores que trabalham pela salvação do homem. Então, todo o céu trabalha pela nossa salvação. Tanto Deus, quanto os seres que Ele criou, que nós chamamos de anjos. Certo? Sim, meu amigo. Entender também que o Espírito Santo pode usar pessoas para influenciar outras pessoas também, né? Lembra de Atos 1, verso 8? Sim. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito e vocês serão minhas testemunhas. Então, aí é o ser humano exercendo influência sobre outro ser humano, testemunhando para outros, né? O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 1,16, né? Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho foi dado, mas quem é que prega o Evangelho? É o ser humano. Então, eu e você temos que pregar o Evangelho para que outro ser humano se converta. Então, nós, sim, temos a missão de ajudar no plano da salvação. E a gente faz isso com os nossos dons e talentos. Sobre os dons espirituais, né? A gente se envolve na missão exercendo os nossos dons espirituais. Sabe quantos dons espirituais a Bíblia apresenta? Cerca de 30. Quer saber mais? Espere então as próximas semanas. A gente vai ter aqui um programa só, aliás, 2 programas, 2 semanas, para estudarmos os dons espirituais. Miriam. Pastor, o Espírito Santo, ele pode interferir nas nossas decisões ou ele deixa-nos o livre-arbítrio? Ele nunca atropela o livre-arbítrio.
Agora, ele interfere não impedindo, mas aconselhando, guiando. Lembra do profeta? Quando estiveres indo por um caminho, ouvirás atrás de uma voz que dirás, este é o caminho, andai por ele. É a voz do Espírito. Ele diz qual é o caminho. Agora, se você quiser escolher o caminho errado, ele vai impedir você? Não. Não, porque ele não fere o livre-arbítrio. Esta é uma das maravilhas da divindade. Deus, ele tanto ama que ele respeita. Se não houvesse esse respeito, não seria amor. Seria manipulação. Não, Deus ama. Então ele disse para Adão e Eva, vocês não comam do fruto. Se vocês comerem, vocês irão morrer. Mas quando Eva foi lá, começou a dialogar com a serpente, tomou do fruto, Deus apareceu. Ei, Eva, para, não faz isso. Deus fez isso? Não. Porque ele respeita a pessoa. O livre-arbítrio. Então o Espírito Santo nunca vai ferir o livre-arbítrio de alguém. É por isso que a pessoa tem o direito, se ela quiser, dizer assim, eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, não acredito no Espírito Santo. Ela pode, Deus respeita. Agora, tal pessoa vai colher as consequências que a própria Bíblia ensina que vai ter para aquele que não crê. Mas ele respeita, ele não interfere no livre-arbítrio. Adriana. Pastor, em questão das crianças, em que idade o Espírito Santo ele começa a atuar na vida das crianças? Atuar? Assim, tocar no coração que está fazendo, está indo pelo caminho errado, está fazendo coisa errada. A partir de que idade? Se você começar a ler os evangelhos, você vai perceber que havia um homem chamado João Batista, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Está lembrado disso? A Bíblia declara que João Batista era cheio do Espírito desde o ventre materno. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando assim, mas só ele? Só ele podia ser assim? Não. O Espírito começa a atuar, como diz Davi, tu me vistes quando substância ainda informe, no seio da minha mãe. Davi disse que o Espírito o havia formado, o havia visto, ainda quando a substância informe. Então, em todo o processo da vida, que a mesma biologia não sabe definir exatamente quando é que começa, mas em todo esse processo, eu não sei quando começa, mas em todo esse momento, quando começa a surgir a vida criada por Deus, que vai se desenvolver num ser humano, já está o Espírito atuando. Agora, a gente começa a entender melhor quando? Quando a gente começa a tomar ciência da nossa identidade. Eu digo porque o meu filho ele tem 7 anos. Você tem um filho de 7 anos? Isso, o nome dele é Lucas. Lucas Adriano. E a gente vai para a igreja, ele participa da escola sabatina, né? E ele se emociona, às vezes, numa adoração. E ele diz que ele quer se batizar. Olha aí. Ou seja, não tem uma idade na Bíblia para dizer assim, quando é que a pessoa começa a entender ou quando ela pode ser passada pelo batismo. Não tem. Mas tem as condições. Quais são as condições? A pessoa tem conhecimento da palavra, a pessoa se arrepende dos pecados que ela comete, ela tem em Cristo o seu Salvador pessoal, ela acredita nisso, então ela pode ser batizada. Então, quando a criança começa a discernir essas coisas, é porque o Espírito está atuando. E a gente não pode impedir, porque a gente vai cortar. Claro que não. Vai quebrar. Por que você vai impedir uma obra que está sendo feita pelo Espírito Santo? É verdade. Certo? Não podemos. Jonas. Uma pergunta que vai de encontro com a pergunta da Adriana, né? Nos tempos do rei Herodes queria matar as crianças, né? E ali já não... Bom, enfim, entre 2 e 3 anos na época, né? Se eu não me engano, era a idade das 2 crianças. anos para baixo, mandou matar todas, né? Isso. E também, uma outra pergunta sobre o espírito da morte que passou nas casas também e que mataria algumas crianças também, não é? Os primogênitos, né? Exato. Você fala da 10ª praga no Egito? Isso. Não está diretamente atrelado ao Espírito Santo, mas vai de encontro com a pergunta
da Adriana sobre as crianças. Lá, na realidade, é o anjo da morte, né? Isso. Então, esse anjo da morte foi um anjo que recebeu a missão de matar todo primogênito que não havia sangue na porta. Ele recebeu essa missão. E, de fato, as crianças de Belém de 2 anos para baixo foram assassinadas. Agora, e essa criança assassinada com 2 anos, a criança que morre ao nascer, que morre pequena, antes dessa consciência da identidade, antes de saber o certo e o errado, antes de poder escolher, eu só tenho uma resposta. Deus vai salvar a todas. Na sua grande bondade e misericórdia, Ele vai salvar a todas. Por que, pastor Arilton? Porque se a criança não escolheu o pecado, ela não pode ser condenada. Ela não teve a chance, ela não optou pelo pecado. E ela não teve a chance de ter consciência de quem ela era, de conhecer o plano da salvação, como nós estamos conhecendo. Ela não teve essa chance. Então, se ela for condenada sem ter a chance de salvação, para mim Deus seria injusto. Então, meu pensamento particular é: qualquer criança que morre antes dessa idade, de poder escolher entre o mal e o bem, em sua infinita misericórdia e amor que Deus é, Ele vai salvar a todas. É por isso que às vezes a gente olha certas situações e como a gente só pode ver o que o olho mostra, a gente não vê tudo, né? Mas a Bíblia traz para nós muitas respostas. É por isso que o Apocalipse diz assim: o Senhor vela pela morte dos seus santos. É isso que a Bíblia ensina. Quando um santo de Deus morre, o Senhor vela por ele. Ou seja, ele morreu, é verdade, mas ele está selado, ele está salvo. Agora é só uma questão de tempo. A Bíblia faz isso com a gente. Ela começa a abrir nossa mente para compreender. E sabe quem faz isso? O Espírito Santo. É Ele quem vai abrir nossa mente para entender a vontade dEle. E olha, tem mais um texto que eu queria ler com vocês. Como é que Jesus se referiu ao Espírito Santo e à sua obra? João 16:13. Quem está com esse texto? Alguém ficou? Miriam, por gentileza, então. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu queria destacar nesse verso que você leu: quando vier o Espírito da verdade. Aí não está a Espírito da verdade. O Espírito. No discurso que Jesus fez de despedida, que começa em João capítulo 14 e vai até o 17, os capítulos 14, 15, 16, 17 de João é um discurso de despedida, é uma oração sacerdotal que Jesus faz pelos discípulos. Nesse discurso, por 8 vezes, a palavra pneuma, espírito, ela aparece acompanhada de pronomes masculinos. Entendeu? Como você leu agora, o Espírito. Esse pronome masculino está na língua grega. Outros escritores bíblicos também se referiram ao Espírito Santo usando o masculino, ele, e nunca isso, porque isso é usado para coisas. Então, esse artigo definido, o, é uma prova de que o Espírito Santo é uma personalidade, é uma pessoa e não é uma coisa ou influência. Porque nunca vai ser usado para ele isso, Espírito, mas o Espírito. Entendeu? Então, as 8 vezes que a palavra Espírito aparece nesse discurso de Cristo, elas estão sempre atreladas com um artigo que define a ele como uma pessoa. Um outro detalhe interessante, Atos 13, verso 2. Quem vai ler para a gente? Meu amigo Sten, por gentileza, então. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo,
para a obra a que os tenho chamado. Você viu o que ele leu? O que disse o Espírito Santo? Separai-me. Olha o pronome que é usado. Separai-me. Não é uma influência, não é uma força ativa, não é algo que emana do Pai, não. É uma entidade, uma personalidade. Os pronomes pessoais estão sendo usados, atrelados ao nome do Espírito. Olha, vocês me separem a quem? A Barnabé e a Saulo, porque eu tenho chamado esses dois homens para uma obra especial. Entendeu? Então, os artigos no grego são uma evidência desta personalidade. Por que eu estou insistindo tanto com vocês nesse tema? Da personalidade do Espírito. Porque se nós não aceitarmos o Espírito Santo como uma pessoa divina, será mais fácil fechar o coração e ignorá-lo. Se ele não é uma pessoa divina, se ele é apenas uma força, uma influência, é mais fácil ignorá-lo. Mas se ele é uma pessoa divina, como Deus o Pai, como Deus o Filho, como ignorá-lo? Então nós temos que compreender quem ele é, a realidade do Espírito, para entender como nos relacionar com ele. Então eu não posso ignorar as verdades que a Bíblia apresenta, ou as provas que a Bíblia me dá, de que ele é uma pessoa divina. Ele é uma personalidade. Ele é definido por artigos masculinos. Um outro detalhe. Somente uma correta compreensão de quem é o Espírito Santo vai nos permitir ter intimidade com Ele. Porque você não pode se relacionar com quem você não conhece. Você, para conhecer alguém, precisa de tempo. Precisa de tempo gasto em conversas. Precisa de experiências. Assim acontece com a nossa relação com o Espírito Santo. Então, para nós sermos íntimos do Espírito Santo, nós precisamos conhecê-lo. E ele deixou na Bíblia várias pistas para que nós pudéssemos conhecer mais a respeito dele. Então, o grande objetivo do nosso programa é que você, ao conhecer mais e mais da terceira pessoa da divindade, o Deus Espírito, nós alcancemos uma intimidade com Ele. E essa intimidade só acontece quando você dedica tempo, não só para aprender dele, mas tempo para conversar com Ele, para entreter comunhão, para se relacionar. Jesus falou assim, que quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence. Isso quer dizer que nós nunca vamos nos arrepender de nada, senão pela ação do Espírito Santo. Agora você entende porque o Espírito Santo às vezes é tão atacado. Atacado como não sendo Deus. A Trindade é atacada como não sendo uma verdade bíblica. Muitos cristãos estão pregando que não existe Trindade, que o Espírito Santo não é Deus. Mas quando fazem esse tipo de acusação, estão fazendo o trabalho de quem? Estão fazendo o trabalho do próprio diabo. Sabe por quê? Porque quando você tira o Espírito Santo de cena, quem é que pode conduzir você ao arrependimento? Quem é que pode levar você à conversão, ao novo nascimento? Ninguém mais. Então não tenha dúvidas alguma de que aquele que nega a divindade e a personalidade do Espírito Santo está fazendo a obra do diabo e sendo um instrumento de destruição. Agora, se nós ensinamos que o Espírito Santo é Deus, uma pessoa distinta do Pai e do Filho, o responsável pela nossa conversão, pelo nosso arrependimento e pelo nosso crescimento espiritual, nós estamos pautando o nosso ensino na Palavra de Deus. Pensa nisso, enquanto você ouve essa música.
Espírito de Deus nos guiará pela verdade, dizendo com clareza as coisas que virão. Jesus em nossa vida vencerá a falsidade no mundo que se perde em meio à escuridão. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus. Cheios do Espírito, cheios de poder, confiantes na riqueza da glória de Jesus, vivemos o poder de seu Espírito em nós. Assim nós proclamamos sua graça e eterna luz ao mundo que tem fome de ouvir a sua voz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus. Cheios do Espírito, cheios de poder, cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus. Cheios do Espírito, cheios de poder, cheios do Espírito, cheios de poder. Amém. Esse Espírito que está disponível para mim e para você, como esteve para os apóstolos no passado. E sabe o que quer esse Espírito? Quer nos usar a todos, para testemunharmos a outros, para sermos luz para aqueles que nos rodeiam. E dessa forma, ajudarmos uns aos outros no caminho da salvação. Se esse é o desejo que você tem no seu coração, eu queria orar agora,
para que o Espírito Santo de Deus tomasse conta de nossas vidas. Pai Santo, obrigado por entendermos hoje, através do estudo da Tua Palavra, de que o Espírito Santo é Deus, uma personalidade distinta do Pai e do Filho. Que nós possamos conhecer plenamente o Senhor e a Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.